Bom dia, meus amados. O meu abraço a você. Hoje, segunda-feira, 6 de abril de 2025. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Amém. Ontem tivemos aí um ato cívico muito gracioso pela anistia dos presos injustamente no dia 8 de janeiro de 2023. Estamos orando por isso e vamos ver a liberdade dos nossos patriotas amados como nós, porque Deus é justo. Creio assim. Amém? Vamos aqui meditar na palavra de Deus, o livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 11, 12 e 13. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Do Oriente vêm os sírios, do Ocidente os filisteus, e devoram a Israel a boca escancarada. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Todavia, este povo não se volta para quem o fere, nem busca ao Senhor dos exércitos. Amém. Profeta Isaías, aqui iniciou uma profecia agora a respeito de Israel, e está aqui falando de uma condição que Israel precisava ter entendido naquele contexto e não quis compreender. Vamos aqui ao texto, extrair dele lições que podem nos servir para os dias de hoje. Amém? Versículo 11 vai começar dizendo assim: Portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Isso é o que o versículo diz, tá certo? Quero chamar a atenção para essa condição dos adversários de Rezim, que são os assírios, tá certo? Que tinham destruído aí a Damasco. Quer dizer, dentro da profecia com relação ao que acontece, ao que iria acontecer com Israel, os assírios tinham destruído Damasco lá com o seu rei, que era o Rezim. E 10 anos depois, essa profecia vai acontecer também com Israel, porque eles não se arrependeram do seu pecado. Amém? Isso é muito interessante porque o profeta fala de uma realidade que iria acontecer. Aconteceu com Damasco, tá certo? Dominada pelos assírios. E o profeta diz, e 10 anos depois é que vai acontecer com Israel. Portanto, amado, assim, Israel teve aí 10 anos para pensar, se arrepender, voltar atrás. Olha, isso acontece nos dias de hoje com Cristo, que é Deus. Desculpa, eu estou aqui com meu olho um pouco irritado, tá certo? Eu vou à consulta daqui a pouco. Cristo que veio há 2000 anos atrás, olha, cerca de 2000 anos, né? Quanto tempo ele tem nos dado à humanidade para se arrepender. Então tu precisa se arrepender e crer em Jesus, tá certo? Porque Israel, depois desse fato de Damasco ser invadida, dominada pelos assírios, 10 anos depois da profecia, Israel teve 10 anos para se arrepender, não se arrependeu. Deus tem te dado tanto tempo aí, né, para você se arrepender, crer em Cristo, e você continua negando a Jesus. Deixa eu ler aqui Romanos 10, 9 e 10, que diz assim: se com a tua boca, falando, tá certo? Confessares o Senhor Jesus, e em teu coração, teu pensamento, tua compreensão, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração, com a mente, com o entendimento, tá certo? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Há uma relação. Criei, entendi, eu declaro essa fé pública. Amém? Israel levou 10 anos para se arrepender, não se arrependeu, foi levado a castigar, foi levado preso. Quantos anos Deus tem te dado aí, né? Amém? Pense nisso. Se volte para Cristo, ainda é tempo. Versículo 12 diz assim: do Oriente vêm os sírios, do Ocidente os filisteus, e devora Israel a boca escancarada. O profeta está aqui revelando que o ataque será avassalador. Ele cita os sírios
e cita os filisteus, 2 exércitos da época, grande, organizado, poderoso, viriam sobre eles. O profeta está dizendo isso. Vocês estão no pecado, vocês abandonaram Deus, vocês estão aí na maior confusão do mundo. E vai vir aí sobre vocês. O profeta diz isso, essa boca escancarada é para dizer assim que é um negócio terror, né? Feio, destruidor, que vem destruir mesmo. Aí o versículo 12 vai dizer ainda assim: com tudo isto, não se aparta a sua ira. Olha, Deus, ele ama o pecador. E ele traz castigo, ele corrige o pecador, ele ama Israel. E ele vai trazer esse castigo sobre Israel. E aí o profeta diz, mesmo assim, a ira de Deus não vai se apartar. Porque a maldade de Israel é tão grande que mesmo com a vinda, com a dominação, com a invasão dos sírios e dos filisteus, a mão de Deus ainda iria estar estendida. Portanto, a ira de Deus não ia se apartar, ainda não ia se aplacar. Amém? Porque, amado, olha, a ira de Deus, oh Jesus, não queira ver a ira de Deus sobre você. Se volte para Cristo. Amém? É sério. E o versículo 12 vai terminar dizendo assim, e a mão dele continua ainda estendida. Olha, deixa eu lhe dizer, a mão do Senhor, ela está sempre estendida para abençoar, porque a disposição de Deus é essa, é estender a sua mão para abençoar. Mas também Deus estende a mão para corrigir, para ensinar. Deus é mau? Não. Ele é um Deus de amor. E Deus é ciumento. Quando ele ama, ele quer esse amor correspondido. É assim mesmo. Amém? Israel era o povo escolhido, não estava correspondendo. Então, a mão do Senhor continuava ainda estendida. Portanto, o profeta está dizendo que, nesse sentido, é para castigar, para corrigir. Israel sabia disso, o profeta está avisando. Deixa eu ler aqui Provérbios 3,12, que diz assim, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Nós queremos bem os nossos filhos, nós corrigimos, não é verdade? Se bem que nas leis atuais, hipócritas, desgraçados que criam leis que tiram o direito dos pais, com esse governo que está aí, mas eles estão errados, a Bíblia não está não. O pai corrige o filho a quem ama. Quem não corrige o filho, quem não corrige quem está errado, não ama. E Deus corrige porque ele ama. Se ele tem te corrigido, pense nisso, é porque ele te ama, tá certo? Hebreus repete isso, 12, 6 e 7 diz assim, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele a quem ele aceita como filho. Isso é o 6, tá certo? Hebreus 6. Hebreus 12, 6. Amém? Deus te ama, querido. Se ele está te corrigindo, você está olhando assim, o que está acontecendo, como é que esse negócio tal. Pense nisso, se volte para Jesus. O que Israel precisava fazer era se voltar para Jesus. Teve 10 anos. Quanto tempo Deus tem te dado, né? O versículo 13 vai dizer assim, todavia este povo não se volta para quem o fere, nem busca ao Senhor dos exércitos. Ou seja, está nem preocupado com quem ia atacar eles, para quem o fere. Né? Nem se preocupe, né? Estou nem preocupado. Isso é muito sério diante de Deus. Não é ter preocupação, não, ao ponto de adoecer, não. Mas é a preocupação no sentido de ter zelo, cuidado. O que está acontecendo? O profeta está falando, vamos ter cuidado, vamos nos organizar. Deus está falando contigo agora, na hora que você ouvir esse vídeo. E você precisa pensar sobre essas coisas. Aí ele vai dizer assim, e o versículo 13 termina dizendo, não busca o Senhor. Olha, Israel estava obstinado em seu pecado. Qual era o pecado de Israel nesse contexto? Já lhe disse isso ontem. Se você tem acompanhado os vídeos, você já sabe. Israel tinha abandonado Deus, estava fazendo tudo de errado. Servindo a outros deuses, isso é idolatria. Sacrificando filhos a outros deuses. Fizeram lá altares a outros deuses em Israel. Israel aqui, as 10 tribos, já lhe disse ontem também. Acompanha os vídeos, você vai entender melhor. Tá certo? Então, a idolatria aqui é ferrenha, obstinada, é o pecado. Olha, buscava qualquer tipo de Deus, qualquer tipo de coisa, mas menos o Deus de Israel, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que é revelado desde Gênesis a Apocalipse.
que nos dias atuais, nos últimos dias, se revela em Jesus Cristo. Amém? Portanto, amado, olha, Israel tinha 10 anos para se arrepender. Teve, quer dizer, tinha não. Tinha no sentido de tinha, mas ele teve, porque o profeta está falando e para frente é que vai acontecer. Porque isso é profecia futura. E aconteceu, já se cumpriu com Israel. E Deus tem te dado muito tempo para você crer nele. Olhe, a religião vai te afundar. A religião vai te enganar. A religião vai falar de muitas coisas boas. Coisas boas, todos nós deveríamos fazer. Fazer-se o que é bom, ajudar os outros, ensinar, corrigir, conduzir para o bem. Mas isso não leva para Deus. Isso seria uma condição normal de o ser humano agir. Amém? Portanto, tem religião aí que faz tanto bem, né? Caridade. Não é pela caridade. É o amor, né? Não é só pelo amor. Eu amo. Ama quem te ama ou ama quem não te ama? Tem diferença. Olha, amado, ele diz assim, todavia este povo nem busca ao Senhor dos Exércitos. Ou seja, não busca o seu Deus. Israel estava buscando tudo menos a Deus. Você tem buscado tudo menos a Deus. Tenho consciência disso. Eu já me ajoelhei diante de estátua que quando levantava o joelho estava que só faltava não esticar a perna. Não perdi tempo não. Sabe por quê? Porque Deus via que havia uma fé pura. Se a tua fé é pura, Deus vai abrir os teus olhos. Se volte para Jesus. Israel precisava se voltar para Deus, foi o que não fez, tá certo? Deixa eu ler aqui Deuteronômio para você saber que Israel, isso aqui é a lei de Deus dada a Israel. Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4 e 5 diz assim: ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Ame a Deus, a Deus, a Deus, a Deus, a Deus. Tem gente que ama uma religião que é capaz de morrer por ela ou matar por ela. Eu digo a você, eu sou capaz de morrer por Jesus, pela obra de Jesus, se for necessário. Matar não, porque Jesus, nós orientamos a vida, somos a favor da vida. Quem mata é criminoso. Como o nosso governo é um assassino, matando crianças no ventre da mãe, aprovando o aborto, tá certo? Estou dizendo isso e contextualizando para que a gente possa entender. Israel estava perdido aqui, não queria nada com Deus, tá certo? Se volte para Deus. Porque assim, está no Velho Testamento e Jesus repete. Eu vou ler Marcos 12, 29, que diz assim: o mandamento mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Jesus diz para Israel: Israel, vocês estão aí. Porque no contexto que Jesus vem, os fariseus estão lá. Os fariseus existem hoje também, religiosos hipócritas, tá certo? Que querem lhe enganar, mentir, pregar a palavra pela verdade, não fala a verdade. Você não vai para o céu se não for através de Cristo, meu querido. Israel precisava se voltar para Deus e Cristo é a revelação de Deus nessa era que estamos vivendo, que é os últimos dias desde que Jesus veio. Amém? O dia de aceitar Jesus é hoje, tá certo? Que você possa entender isso, aceitar Ele como seu Senhor e Salvador. É hoje. Deus já te deu muitas oportunidades. Fique esperando a morte física Ele alcançar, não, tá certo? Porque quando nós morremos sem Cristo, vem o juízo. E sem Cristo, o juízo é eterno. E com Cristo tem um juízo, mas o juízo é eterno com Deus. E não é castigo. O outro é. Entenda isso, creia em Jesus, não fique esperando. Deus deu 10 anos a Israel naquele contexto. Não se arrependeram. Hoje não se sabe nem onde andam as tribos de Israel, as 10 tribos, tá certo? Mas o Senhor tem te dado a oportunidade. Que Ele te abençoe. Abençoe a tua vida, abençoe a tua casa. Abençoe a nossa nação. Livre ela desse mal, que é o socialismo marxista, que é diabólico. Se você é crente e não entende isso, vá ler a Bíblia
e peça ao Espírito Santo para lhe ajudar. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.